Bom dia, boa tarde, boa noite, matematicandos do planeta Terra. Voltamos aqui hoje para dar continuidade a essas resoluções dos problemas envolvendo equações do primeiro grau. Mas antes de tudo, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Nas aulas passadas, nas aulas anteriores, nós vimos aí alguns problemas, né? Com termos diferentes, e nós vamos continuar vendo, né, alguns termos diferentes que podem muitas vezes confundir a nossa cabeça na hora de interpretar e passar para a linguagem matemática. Então, nós vamos iniciar aqui, como eu disse para vocês, a cada aula que passa, nós vamos colocando algo diferente, né? Muitas vezes, soluções, a forma de resolução é a mesma forma, nós vamos resolver tudo da mesma forma. Então, isso é muito importante para que nós pratiquemos bastante, né? Com a prática, nós vamos acostumar a seguir esses passos. Com certeza, vai virar praticamente automático, né? Essas resoluções, ou seja, essas formas de passo a passo. Basta vocês lembrarem o que significa os termos que aparecem nos problemas, né? As palavras, algumas delas diferentes, né, que aparecem e que nós precisamos colocar, posicionar essas palavras na linguagem matemática. Ok? Então vamos iniciar aqui hoje. E outra coisa, né? Nas aulas posteriores, nas aulas seguintes, né, nós vamos continuar vendo mais alguns problemas apenas, e depois o objetivo é nós chegarmos então às equações, né, aos problemas que envolvem equações do primeiro grau, mas com muito mais dados, muito mais informações, né, do que esses que nós estamos expondo agora e nas aulas anteriores. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente nessa aula, nas anteriores, nessas aulas com problemas básicos, porque é daqui que nós vamos chegar nos problemas mais complexos, mais trabalhosos. Não são mais difíceis, mas são mais trabalhosos. Ok, pessoal? Então, vamos praticar bastante esses problemas que são mais, vamos dizer assim, mais simples, né, de nós interpretarmos e resolvermos. Então vamos começar lendo o primeiro problema. Determine um número cujo triplo menos 18 resulta nele próprio. Muito bem, olha aqui. Lembre-se, né, mais uma vez, toda aula eu vou falar isso, né? Vocês podem enjoar, mas vou falar. Quando eu falo um número, o que é? Um número é x, é a nossa incógnita ou a nossa variável, ok? Então, um número é a nossa incógnita, ou seja, o valor que nós queremos descobrir. Então lá, determine um número cujo triplo, nós aprendemos também o que é o triplo. O que era o triplo? O triplo então era 3 vezes, né? Triplo, 3 vezes, menos, quer dizer, menos já tá, a própria palavra está dizendo, né? Menos, subtração, né? Menos 18 é igual a ele, né? Resulta nele próprio. Nele quem? Nele, no número, né? Então, esse nele aqui é a mesma coisa que resulta no próprio número, certo? Então seria assim, determine um número cujo triplo menos 18 resulta no próprio número. É a mesma coisa, não é? Então veja, tem que se prestar bastante atenção. Nesses casos são mais simples, mas mesmo assim tem que se prestar bastante atenção nesses termos que aparecem, né? Para que a gente não confunda a posição de cada palavra, ou de cada letra, ou de cada termo na nossa equação, né? Na nossa linguagem matemática. Então, vamos falar, 18 resulta
no próprio número ou nele próprio, né? Nele, no número, ok? Então vamos agora passar para a linguagem matemática, isso que está escrito aí, né? Nesse texto. Olha lá, então, determine um número. Então, determine um número x, vamos determinar o x. Determine um número cujo triplo 3 vezes, né? Determine um número cujo triplo menos 18 resulta, quer dizer, é igual, né? Resulta nele próprio, ou seja, resulta no próprio número. Então, resulta no próprio número, x. Então, agora, vamos ler o nosso problema sem o texto, né? Vamos olhar simplesmente aqui na nossa equação. Muito bem. Esses 3 aqui ficou bem fraquinho, mas vamos lá. Né? 3. Muito bem. Vamos ler então a nossa equação, né? Sem o nosso texto. Olha cá. O número cujo triplo menos 18 é igual ao próprio número, ou seja, é igual a ele próprio, né? Então, se nós colocarmos como sendo o nosso texto aqui, determine um número cujo triplo menos 18 resulta nele próprio. Nele quem? Nele o número x, certo? Determina um número cujo triplo menos 18 resulta no próprio número. Vocês entenderam como pode aparecer em formas diferentes, mas o significado, o sentido é o mesmo. Agora, para a gente resolver isso aqui, basta nós calcularmos, né, aplicarmos o mesmo conceito das resoluções anteriores. Vamos isolar a nossa incógnita, o nosso termo desconhecido, né, e passar tudo que não for incógnita para o segundo membro com a operação inversa, né? Agora nós estamos vendo uma situação um pouquinho diferente. Olha, nós temos aqui a incógnita tanto no primeiro membro como no segundo membro, né? Não esqueçam que o primeiro membro é à esquerda do sinal de igual, que é o nosso equilíbrio, e o segundo membro é à direita do sinal de igual, certo? Então nós temos aqui incógnita no primeiro membro e também no segundo membro. Então como é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos transportar tudo que é incógnita, né, tudo que é variável, nós vamos transportar para o primeiro membro, e o que não for incógnita, nós vamos transportar para o segundo membro. Mas qualquer dos lados que nós vamos transportar, do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, nós vamos fazer da mesma forma. Como que é? Com a operação inversa, né? Quando aqui, por exemplo, nesse caso do x, né, a nossa incógnita aqui, ele não está explícito, ou seja, não está mostrando aqui qual é o sinal desse número aqui, desse x, da nossa incógnita. Mas quando ele não tem nada, né, quando ele está simplesmente x, né, qual é o sinal que aparece aqui? Que nós podemos ocultar quando ele está sozinho? É o sinal de mais, ou seja, ele é um positivo, né? Nesse caso, quando ele está sozinho, nós podemos simplesmente ocultar isso aqui, né? Ou seja, isso aqui é igual a mais x, tá certo? Então esse mais, ele vai passar para o primeiro membro com o sinal inverso, ou com operação inversa. O sinal inverso de mais qual que é? É menos, né? Esse aqui é positivo, né? Mais ou positivo. Qual é o inverso positivo? Negativo. Portanto, ele vai passar para o primeiro membro com sinal positivo, negativo, pois ele está positivo aqui, né? Ó, ele está desse jeito aqui. Isso indica que ele é a mesma coisa que mais x, ou seja, x positivo. Vamos acostumar a falar x positivo, né? Então ele vai passar para o primeiro membro como x negativo, que é o sinal inverso de positivo. E aqui está menos 18, ou seja, 18 negativo. Aqui está uma subtração.
né, ele não é incógnita, portanto nós vamos transportar isso aí para o segundo membro com a operação inversa. A operação inversa de subtração é adição, mais, certo? Então vamos fazer isso agora, né? Então vamos passar, né, o que for incógnita que tiver no primeiro membro, já vamos deixar no primeiro membro. Então já está aqui, o termo que tem a incógnita está aqui, incógnita está aqui, né? Então 3x já vamos deixar ele no primeiro membro, né? Vamos transportar agora a nossa incógnita que está no segundo membro, que está mais x, ou seja, x positivo, vai passar para o primeiro membro com o sinal inverso de positivo, que é negativo. Então, menos x. Não esqueçam que aqui tem um maisinho escondido aqui, né? O mais está oculto. Quando está sozinho, nós podemos ocultá-lo, né? E pronto, nós já passamos o x para cá. Colocamos o sinal de igual. Por quê? Porque nós temos um termo aqui que não tem variável, não tem x. Nós devemos passar, né? Nós vamos transportar isso aí para o segundo membro com a operação inversa. Aqui está subtraindo, vai passar para esse lado. Simplesmente, aqui, como esse x passou para cá, ficou zero aqui, não tem nada aqui, certo? Então simplesmente passamos esse menos 18 como sendo mais 18. Mais 18, que é a operação inversa de menos, certo? Só que quando ele está sozinho, nós podemos ocultar esse mais aqui. Fica igual a 18, né? Que é a mesma coisa que mais 18. Agora pronto, nós vamos apenas operar, né, essa equação aqui. Fazer as operações que estão nessa equação. Então eu tenho aqui 3x. 3, na hora, 3x. Eu tiro 1, fica 2x, né? Ah, então 3 eu tirei 1, ficou 2x, igual a 18. Olha aí, né? Ficou uma equação simples, né? Como nós já vimos nas outras aulas anteriores. Que operação que eu tenho aqui agora? Uma única operação. Quando não aparece operação nenhuma aqui, é a mesma coisa que 2x, é a mesma coisa que 2 vezes x, né? Se ele está multiplicando no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro como? Com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é divisão. Muito bem, pessoal. Esse 2 aqui vai passar para cá como divisão, né? Então vai ficar x igual a 18, que já está no segundo membro. Esse 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo 2. Então, o meu x é igual a 9. Né? Esse é o meu conjunto verdade. Certo? Essa é a minha solução. Para nós verificarmos isso aí, se realmente esse 9 vai equilibrar a nossa balança, vamos colocar, em vez de x, vamos colocar 9 aqui. Então vai ficar 3 vezes 9, 27. 27 menos 18, que dá 9. E o x é 9, está aqui. Então, bateu, está equilibrado. Então, a nossa solução está correta. Ok, pessoal? Então, vocês aí, dêem um pause, né? Desliguem e pratiquem. Copiem o exercício e pratiquem. Pratiquem 1, 2, 3, 10 vezes, o quanto vocês acharem necessário, né? Porque só uma coisa, pessoal, não tenham preguiça de praticar. Ah, eu já sei fazer isso. Aí dali 10 minutos já esqueceu, né? Então, não tenham preguiça de praticar. O importante é nós praticarmos, né? Você estudou à tarde, praticou 2, 3, 4 vezes, né? Tentem praticar de noite novamente, ver se você não esqueceu. Ok, pessoal? É assim que nós fazemos para não esquecer ou para memorizarmos aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício ele diz o seguinte: vamos ler primeiro o texto completo e depois nós vamos passar, né, passo a passo para a linguagem matemática. Ok? Então, vamos lá. O dobro de um número, o número é o quê? X. Mais
aqui já o próprio texto já está dizendo qual a operação. Mais 10 é igual a 20. Qual é esse número? Né? Então, o dobro. O que é o dobro? O dobro é 2 vezes. Então, o dobro de um número, então eu tenho aqui um número, o número é x. O dobro de um número mais 10 é igual a 20. Qual é esse número aqui? Bom, agora esse aqui ficou mais simples, né? Nós vamos isolar o termo que tem a nossa incógnita, né? O termo que tem a nossa incógnita, esse 2x, onde o x é a nossa incógnita, o 2 é o nosso coeficiente da nossa incógnita, né? É o número que multiplica a nossa incógnita, é o número que multiplica a nossa variável, né? Variável ou incógnita x está sendo multiplicado por 2, que é o nosso coeficiente, né? Coeficiente 2. Então nós vamos isolar esse termo aqui, o 2x. Para isolarmos esse 2x, nós temos que dar um chute aqui no mais 10, só que ele vai passar para o segundo membro, com a operação inversa que está no primeiro. Aqui ele está no primeiro como mais 10. O inverso de mais é menos, então vai passar para o segundo como menos 10. Então vai ficar 2x é igual, o 20 já está aqui, deixamos ele aqui, 20 está mais, então a operação inversa de mais é menos 10. Tá? E então nós temos aqui 2x é igual 20 menos 10. Se eu tiro 10 de 20, sobra apenas 10. Então 20 menos 10, 10. Que operação nós temos aqui agora? Apenas uma operação, que é multiplicação. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Portanto, o 2 está multiplicando x. Não? Aí. Então, nós vamos passar esse 2 aqui, ele está no primeiro membro multiplicando. Vai passar para o segundo membro, que é a operação inversa da multiplicação, que é divisão. Então, vai passar dividindo para o segundo membro. 10 dividido por 2, né, pelos meus cálculos aqui, pela minha tabuada, é igual a 5. Então, o meu conjunto verdade é o valor 5. Tá aqui, gente. Né? Então, essa daqui é a nossa solução. Conferimos? Então, olha lá. No lugar de 5, no lugar de x, nós vamos colocar 5. Então, 2 vezes 5, 10. 10 mais 10, 20. Bateu, né? Então, a nossa balança equilibrou. Se equilibrou, a nossa solução então está correta. Beleza, pessoal? Então, nós resolvemos. Vocês viram aqui que são poucos passos que nós temos nessas resoluções, mas não tenham preguiça de praticar. São poucos passos, mas esses poucos passos é que vai facilitar a nossa vida mais para frente, né? Quando nós chegarmos em equações, em problemas com mais informações, ok? Então não deixem de praticar. Pratiquem, pessoal. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Certo? E aí nós vamos então resolver outros problemas com mais complexidade. Por enquanto, por hoje, nós vamos ficando por aqui e eu peço para vocês que estudem, né? Estudar, que eu digo, é praticar, para nós podermos então resolver os problemas um pouquinho mais trabalhosos. Até a próxima aula, pessoal, né? Não esqueçam de se inscreverem. Até mais, tchau, tchau.